a um símbolo musical estrangeiro, pois em 89 os Sons da Marselhesa já tinha traçado um longo caminho no Brasil. À medida que os ideais republicanos vinham crescendo no país, desde o começo do século, tem-se registrado várias performances da Marselhesa no Brasil, especialmente depois de 870, quando foi aprovado o Manifesto Republicano e que fez republicanismo oficial no país. Tendências de traduzir a letra da Marselhesa para o português ou adicionar novo texto e melodia, a melodia já conhecida, uma prática comum em outros lugares onde a Marselhesa passou, não foi bem sucedido. Embora a performance da banda militar em 15 de novembro poderia ser cantada com texto por aqueles brasileiros para quem francês era como uma segunda língua. Esse é o manifesto que saiu no jornal. Mas em 89, para a maioria do povo nas ruas do Rio de Janeiro, para quem o analfabetismo, tanto em francês como em português, era um fato, a melodia da Marselhesa era suficientemente familiar para ser ouvida como uma tradição local. Juntamente com o hino de Francisco Manuel, a Marselhesa serviu para evocar a continuidade da monarquia ao republicanismo de forma exemplar. Juntos, os dois hinos permitiam o engajamento social e político, e juntos eles foram usados como símbolos sonoros para construir o momento de um novo regime. Juntos, os dois hinos vieram a significar a identidade coletiva das vozes que o cantaram e daqueles que os ouviram, independentemente das palavras que eram cantadas, ou mesmo se as palavras foram na realidade usadas. Em suma, tratava-se de uma performance sonora que conectou a monarquia à república, mas que também conectou aqueles que participavam das celebrações do Rio de Janeiro a outras pessoas e grupos distantes com quem e cujas causas moradores do Rio de Janeiro agora se identificavam e eram parte. Vários jornais da época registraram a performance dos dois hinos durante a celebração da República no Brasil, enfatizando sua força num momento importante da história do país. No entanto, historiadores do século XX ignoraram a Marselhesa durante a celebração da República e, ao invés, têm voltado todas as atenções para o destino peculiar do hino de Francisco Manuel, uma história que foi contada várias vezes, mas que pode ser resumida aqui. Depois da proclamação da República, o novo governo começou a construir símbolos para o novo regime e imediatamente decidiu por um concurso público para a composição de um novo hino, que substituiria o hino monárquico de Francisco Manuel. A competição aconteceu em 29 de novembro, logo depois da proclamação, e contou com a participação de 20 compositores adeptos da causa republicana. O vencedor do hino foi o compositor Leopoldo Miguel, um compositor e regente local, que tinha recebido o subsídio do governo monárquico para estudar na Europa, mas, convenientemente, no final das contas, se tornou um adepto forte da causa republicana. Deixa eu achar aqui.
insatisfação com o resultado da competição, principalmente porque eles não queriam abandonar o hino conhecido do popular de Francisco Manuel. Os jornais locais entraram na discussão do assunto, enquanto leitores mandavam textos lembrando ao governo que o hino de Francisco Manuel já tinha sido aceito pelo povo e pediam para que este continuasse como hino nacional. No final, o presidente Deodoro da Fonseca decidiu manter o hino antigo, argumentando que o hino de Francisco Manuel tinha sido escolhido pelo povo, através das suas performances coletivas do passado, que foram mantidos na memória, apesar de que o governo fez questão de adicionar um texto novo para a música alguns anos depois. No meio da controvérsia, Miguel ficou com o dinheiro do prêmio. E a sua música foi declarada o hino oficial da República Brasileira. Um prêmio de consolação que, no entanto, garantiu o status de Miguel como figura principal no estabelecimento musical local. O que aconteceu nesse processo? Oficiais do governo tiveram que lidar com um problema inesperado. Como fazer de uma música sem história local como um símbolo de uma nova nação? O hino de Miguel sofreu da falta de bagagem histórica, não teve tempo de provar a sua aptidão para inspirar o povo e prevalecer no momento em que precisava-se de engajamento popular imediato. Mesmo assim, vários contemporâneos continuaram a promover o hino de Miguel. O crítico musical Eduardo de Borja Reis, por exemplo, reclamava nos jornais do Rio que o hino de Miguel não teve o apoio que ele merecia. Na sua opinião, o trabalho não somente tinha um grande valor artístico, mas também a música, como ele disse, representa a conquista do nosso ideal de liberdade. Suas palavras. Mas o aspecto mais significativo do argumento de Borja Reis em favor do hino de Miguel foi a associação que ele fez entre o hino de Miguel e a Marselhesa, uma vez que as semelhanças musicais entre os dois hinos eram óbvias ao crítico, a nós todos. Ritmo de marcha, os ritmos pontuados e a melodia ascendente favorecendo ao cantar coletivo. Borja Reis também nota que as semelhanças não eram somente óbvias aos ouvintes e participantes, mas que elas não eram uma coincidência. Borja Reis afirma que o hino de Miguel era uma paráfrase da Marselhesa, que o crítico define como, suas palavras, uma peça cosmopolita que sempre será a mais importante interpretação do sentimento do povo. Ao invés de ver as semelhanças entre as duas melodias como um impedimento ao hino de Miguel, Borja Reis aponta semelhanças como um fato positivo, como se o uso da música da Marselhesa por Miguel no seu próprio trabalho tivesse elevado a peça. Mas pode-se argumentar também que o hino de Miguel foi rejeitado pelo público exatamente por causa da sua semelhança com a Marselhesa. Não porque o público condenasse a paráfrase, mas porque o novo hino da República não fosse necessário na final das contas. A Marselhesa, na opinião do crítico Borja Reis, era uma peça cosmopolita que já preenchia a função de intérprete dos sentimentos do povo. E nessa circunstância, o hino de Miguel seria então supérfluo. Deve-se notar, além do mais, que o hino de Miguel não era o único que mostrava semelhança com a Marselhesa. Vários historiadores já notaram que o hino de Francisco Manuel, escrito na primeira parte do século XIX, também lembra a Marselhesa, disfarçados com elementos musicais usados por Rossini. Mas o que me interessa aqui é que a Marselhesa aparece sob várias roupagens dentro de uma história da construção do republicanismo sonoro no Brasil, um trabalho que deveria ser difícil de se ignorar. Para o historiador, essas performances oferecem uma perspectiva cosmopolita causada por conexões transatlânticas. Mas sobre a óptica local, essas performances nos levam
considerar as várias performances da Marselhesa e as várias peças similares a ela. Devemos nos perguntar também por que os musicólogos ignoram essas performances, audições, paráfrases e reproduções e preferem focar, ao invés, na competição entre os hinos de Miguel e Francisco Manuel. Talvez porque essa não é somente uma história de 3 hinos, ou do Rio de Janeiro, ou do Brasil, mas uma história de múltiplos hinos e melodias e de vários movimentos transatlânticos que implicaram em envolvimento popular. Pode-se adicionar, naturalmente, a hinos múltiplos em vários lugares, aí para referência imediata aqui, naturalmente, a portuguesa, que também faz, todos sabemos, referência a Marselhesa. Mas todas essas fazem parte dessa conexão musical cosmopolita na virada do século XX. Mas essas histórias de melodias, hinos e peças múltiplas, cujas associações ficaram esquecidas no passado, nos compelem a revisitar e refletir sobre questões importantes sobre música, representação e formação de identidades coletivas, questões que são ainda pertinentes hoje e que vêm à tona todas as vezes quando notamos novos símbolos e sonoridades populares capazes de unir grandes números de pessoas, além de fronteiras e de continentes. Sobre uma macro perspectiva dessas conexões, podemos então nos perguntar o que essas performances múltiplas, esses hinos e melodias múltiplas, significam para o nosso conhecimento sobre o papel da música em articulações de identidades coletivas e ligações comunitárias dentro e além do Estado-nação. Em suma, o que fazer com peças como a Marselhesa, há várias, que cruzam fronteiras e fazem parte de uma cultura cosmopolita que é compartilhada em vários países? Essas perguntas são especialmente significativas, visto que as nossas ferramentas musicológicas para a interpretação histórica, em geral, nos levam a ignorar o derivativo, o comunal, o global e o cosmopolita, o que é compartilhado com pessoas distantes entre si. E, ao invés, nos levam a valorizar o que é original, o singular, o que é local e o que é nacional. Esses hinos e melodias múltiplas servem, em última instância, para questionarmos associações simplísticas entre música e identidade cultural e o papel da música na construção do Estado-nação. E nos faz também a refletir sobre a política implícita nos métodos musicológicos que enfatizam a valorização enfatizam e valorizam esteticamente o particular, o único, a revelia do transnacional, de processos globalizantes e da força da música para unir ao invés de separar. No começo do século XIX, o compositor André Gretti já estava refletindo sobre a disseminação da Marselhesa. Ele achava que a resposta da popularidade do hino, a razão pela qual ele foi repetido indefinidamente, além do seu próprio lugar de origem, estava nas suas características musicais. Nas palavras de Gretti, pode-se ver por que o La Marselhesa, composto por um amador que tinha somente o seu gosto a ser considerado, e que, mesmo ignorando as progressões harmônicas, vindo do porto de Marselha, a música se animou ao som da Revolução. Por quê? Porque este é melodioso e cantável.
E sem ser melodioso, nenhuma música pode ser lembrada. E toda música que não pode ser lembrada não é mais do que um enigma inexplicável. Quem não conhece o Schoenberg? Gretchen não explica o que ele quer dizer com melodioso, mas para a Marselhesa ser lembrada por um número grande de pessoas morando a grande distância entre si, uma melodia curta, clara, com estrutura rítmica e melódica repetitiva, deve ter certamente ajudado as multidões a se juntar ao canto. Mas melodioso e cantável podem ser qualidades abstratas. Na realidade, a opinião de Gretchen sobre a Marselhesa não era aceita unilateralmente. Vários críticos achavam, na realidade, um hino bem difícil de cantar e de ser lembrado. Mesmo assim, se ser melodioso e memorável tiver ajudado a Marselhesa, certamente essas características foram adicionadas ao fato de que a melodia foi tocada e cantada no evento histórico que marcou uma das mudanças políticas e sociais mais importantes do mundo atlântico, a Revolução Francesa. Portanto, Gretchen não ficaria surpreso de que a melodia memorável se espalhou por toda a Europa e através do Atlântico, especificamente como canção revolucionária, e inspirou compositores e intérpretes a todos os níveis e status social. Na sala de concertos, compositores como Beethoven, Rossini, Offenbach, Berlioz e muitos outros lembraram e homenagearam a Revolução através da sua melodia. Compositores de banda e coro tinham a melodia gravada na memória e usavam e abusavam de arranjos múltiplos. Solistas buscando melodias populares para mostrar a sua destreza técnica de improvisar, tinham a Marselhesa sempre no seu repertório. Isso, naturalmente, sem mencionar o caminho da melodia do século XX. Okay? Isso aí é outro capítulo que, naturalmente, vocês estão a par. A Marselhesa também passou a ser uma ferramenta política para revolucionários da Rússia ao Brasil. Neste caso, pode-se ignorar a memorabilidade da canção e apontar em vez os resíduos imperialistas implícitos em performances da Marselhesa e interpretá-la como um trabalho estrangeiro que invoca a cidadania francesa e, como diz a letra original, a limpeza do sangue impuro, ou como música da guilhotina, quando tocada pelos jacobinos, ou como parte de bandeira do nacionalismo militar, quando tocada mesmo pelo exército de Napoleão. Podemos usar interpretações semelhantes sobre a perspectiva do Rio de Janeiro, durante a proclamação da República, a refletir sobre a associação da Marselhesa com ideais utópicos do iluminismo universalista, considerando uma elite brasileira que escolheu a canção em hora tão importante, aludindo ao povo que não incluía as mulheres, a maioria da população negra, nem milhares de grupos nativos que acabaram sendo nada mais do que curiosidades antropológicas ao invés de cidadão. Mais republicanismo, Revolução Francesa, França, Império, a política da cultura estão entrelaçados suficientemente para demonstrar as complexidades culturais que canções populares como a Marselhesa geraram na primeira fase da globalização, liderada pela Europa ao longo do século XIX. Porque, além da sua resiliência como melodia memorável, canção de revolução, militarismo e imperialismo, ela viajou com várias outras bandeiras, atravessou movimentos e ideias contrárias e atravessou fronteiras de vários países, apesar delas e por causa delas.
Pode-se achar, por exemplo, a Marselhesa tocada no começo do século XIX, durante a Revolução da Independência no Haiti, quando foi cantada pelas tropas francesas, tanto quanto as tropas francesas, como os escravos lutando contra eles. Isso já é da vontade e observa, em suas palavras. A Marselhesa oferece narrativas tanto de força quanto de resistência, ocupando um espaço de contestação de ideias sobre direitos e liberdades. Desta forma, canções como a Marselhesa nos levam a repensar limites estabelecidos das representações de nação através do som, que em geral nos informa sobre movimentos circulares de ideias, imagens, sons e músicas em sistemas de comunicações transnacional e transcultural. Um sistema que ficou mais e mais conspícuo no decorrer do século XIX, atingindo o seu ápice antes da Primeira Guerra Mundial. No caso do Haiti, performance do hino também nos faz repensar classificações como colonial e colonizado, que, como nos lembra da Vantari, são, na maioria das vezes, vistos à parte um dos outros, para crer-se na inclusão de identidades monoétnicas e cultura irracionalmente homogêneas. E, acima de tudo, para caracterizar o colonizado como figura silenciosa no discurso da colonização. A Marselhesa, portanto, nos ajuda a repensar o papel único do colonizador europeu com respeito a valores ocidentais de liberdade e equalidade que foram absorvidos por nós. Como expressão oral, as performances da Marselhesa devem ser vistas, então, como um conceito metáfora que permite tantos escravos a redirecionar a experiência de cativeiro para as lutas de liberdade e justiça articuladas no hino, mesmo que o desejo de emancipação tenha tomado a forma da nação europeia. Essas performances da Marselhesa mostram que o outro, como se diz em inglês, é às vezes similar ao self, de nós. E que muitas vezes uma distinção absoluta entre o self e o other não pode ser justificada. Também nos mostra a noção heterogênea da identidade cultural e sua disjunção através do processo histórico, no qual networks, ideias, ideologias abrangiram um largo espaço do Atlântico de formas múltiplas e sem precedentes. Obrigada. Mas estou agradecendo a água. Mas podemos ir além da ideologia da Revolução. No começo do século XX, por exemplo, a Marselhesa serviu de propagandas para anarquistas em vários locais da Europa, que abraçaram o hino não como rebelião, mas como subversão à ordem republicana. A música também aparece, traduzida ao contexto novo, em várias publicações socialistas, sendo tocados em movimentos de trabalhadores, não só na França, como na Inglaterra, Alemanha, Suíça, Áustria, incluindo Portugal. Né? A inclusão da Marselhesa nessas publicações, observa a Alexander McLean, sugere uma tentativa consciente de conectar as lutas socialistas com movimentos revolucionários do passado. Mas nos mostra também que a melodia teve um papel importante no processo em que pessoas de toda a Europa estavam apostando na visão internacional e cosmopolita do socialismo e investindo também no papel da peça para criar ligações comunitárias.
A Marselhesa serviu também, ao contrário, como forma de desanexar grupos de ideais revolucionários a qualquer persuasão política e, ao invés, servir a causa de boêmios e rebeldes em várias cidades da Europa, através do Atlântico, em todas as partes das Américas. Aí a Marselhesa eram cantadas em paródias e apresentações de improviso que realça as contradições entre o novo e o velho, o público e o privado, o boêmio e o status quo, a boemia e a burguesia. No Rio de Janeiro, no final do século, a Marselhesa foi ouvida repetidas vezes em cafés e cabarés, os quais eram réplicas da cultura boêmia de Montmartre e Paris. No começo do século XX, a melodia era parte do repertório de músicos de circos, como o famoso Eduardo das Neves ou Dudu, que cantavam nas apresentações de circo. Essas performances mostram que canções populares de várias origens, incluindo canções originalmente com função nacionalista, eram parte importante do discurso popular, oferecendo espaço para práticas sociais e trocas de ideias, mas mostra também que essas melodias podiam ser usadas para qualquer tipo de conexão comunitária, a serem interpretadas de acordo com o desejo e necessidade tanto dos opressores quanto dos rebeldes, uma vez que todos os lados procuraram um discurso em uma forma expressiva que oferecia uma narrativa de comunalismo. Se a disseminação da Marselhesa nos mostra um pouco da complexidade da cultura global nascente, ela também mostra a necessidade de se focar e estudar a sobreposição e similaridades entre formas de expressão cultural, ao mesmo tempo que considerar a fragmentação do modo de reprodução cultural, com atenção principalmente à reprodução e à cópia, como forma de poder cultural e valor estético. A Marselhesa serve de exemplo da larga esfera cosmopolita do fazer musical. Tocar, cantar, ouvir, nesse primeiro período de globalização, que permitiram conexões culturais através de longas distâncias, em um processo de comunicação que era mais eficaz do que trabalhos literários, revistas ou imagens. Enquanto a produção literária disseminava informação, cruzando fronteiras entre nações e culturas, músicas e melodias eram entendidas mais facilmente, pois serviam especialmente a audiências iliteratas ou semi-literatas, para quem uma melodia carregava mais significados do que mensagens escritas, pois a subjetividade da música fala direta e facilmente à imaginação individual e coletiva. Nesse processo,